Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro ou na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, os versos 13 ao verso 18. O tema da nossa mensagem, seguindo a ordem que nós temos feito, o fim está próximo, é a esperança do retorno de Cristo. E o texto bíblico nos diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite, fale com o teu povo, Senhor, aquilo que já tens preparado para nós. Leva, Senhor, os nossos ouvidos cativos, que a nossa atenção esteja voltada, ó Pai, à grandeza do Senhor na tua palavra, e que ao sairmos daqui saiamos desejosos de viver, clamando o que acabamos de cantar, até que o Senhor venha. Que esse seja o anseio desta igreja, o retorno do seu Senhor. Louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, às vezes a vida pode parecer opressora, com pressões, com desafios no cotidiano, e tudo isso parece que nos sobrecarrega, nos sentimos muitas e muitas vezes cansados. E é fácil, meus irmãos, nos deixarmos levar pelas demandas do trabalho, da família, dos objetivos pessoais, e perder de vista o panorama geral, e perder de vista um plano maior que Deus tem. E não há promessa maior, não há promessa que deve encher os nossos corações do que a esperança e a alegria do retorno de Cristo. E no meio dessa vida que muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por momentos de lutas, a dor da ausência se faz presente. E quando eu me refiro à dor da ausência, eu me refiro, meus irmãos, com aqueles que nos deixaram. Veja, a vida, com todas as suas alegrias, com todas as suas bênçãos, nos confronta inevitavelmente com a dor da perda, quando um ente querido em Cristo nos é tirado, e o luto pesado se abate sobre nossa alma, e o que fica é a saudade. E foi exatamente, meus irmãos, com essa angústia que esta jovem igreja, a igreja de Tessalônica, se deparou. Eles amavam o Senhor, eles esperavam a volta iminente do Senhor. Essa primeira carta narra muitas e muitas vezes afirmando sobre a volta do Senhor Jesus, mas alguns de seus irmãos já haviam morrido. E isso levantou uma questão dolorosa. O que acontecerá com aqueles que dormiram antes do retorno de Cristo? O que acontecerá com aqueles que morreram antes do retorno de Cristo? Será que eles perderam a chance de participar plenamente da glória do Senhor? E para responder, meus irmãos, essa profunda questão e trazer conforto em meio à tristeza
é que o apóstolo Paulo, orientado, guiado pelo Espírito, nos dá esse tesouro em nossas mãos. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos que viviam na cidade de Tessalônica, uma cidade rica, uma cidade bem estruturada, mas ele está falando a um grupo que ele não teve muito tempo de passar com eles. Por volta de 3 a 6 meses, esse grupo ali que se reunia, Paulo teve que sair, praticamente expulsaram Paulo dali de Tessalônica. Ele vai para Bereia, porque os inimigos estavam à espreita o tempo todo, tentando demover Paulo da sua posição como apóstolo. Portanto, meus irmãos, as duas cartas que nós temos, que Paulo escreve num pequeno espaço de tempo entre a primeira e a segunda carta, ela tem o propósito de corrigir as concepções errôneas, como no caso da segunda carta. Mas o apóstolo Paulo também tece muitos elogios aqui a essa igreja. Uma igreja que tinha uma fé operosa, uma igreja que tinha um amor que era crescente, mas era uma igreja, meus irmãos, que também enfrentava lutas como nós enfrentamos. E o foco, meus irmãos, que eu gostaria de olhar à luz desse texto, é da esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Os tessalonicenses estavam confusos. Parecia haver um sentimento de que uma vez que alguém morreu, acabou. Uma vez que alguém morreu, e até certo ponto isso faz sentido, não tem mais o que fazer, acabou, há um abismo. Aqueles de nós que tiveram seus entes queridos, que já partiram, nós não ouvimos mais falar deles. Nós não vemos mais, nós não encontramos mais encorajamento neles. Mas será que é só o fim? Será que partiu aqui não há mais esperança? Será que na morte aqueles que partiram desaparecem completamente, como que fossem aniquilados? Essa, meus irmãos, era a suposição daqueles sem encorajamento da promessa de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz no verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Meus amados irmãos, para aquele que é descrente, para aquele que não tem Cristo, não tem a esperança de Cristo em seu coração, a morte, e por que não dizer a vida, é apenas uma sucessão de eventos que culmina com a morte, partindo então ao funeral, que é um puro luto, pura perda, pura desesperança, porque a morte é vista apenas como uma separação permanente e final. E esta, meus irmãos, era a abordagem para o qual os tessalonicenses estavam se inclinando, e também quando se tratava ali da morte. Será que vale a pena ser fiel a Deus e ser perseguido por causa da sua fé, porque o contexto é de perseguição, até o ponto de morrer? De que vale a pena? Mas o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, meus irmãos, para assegurar que a morte para o cristão não é uma perda permanente e não precisa produzir apenas tristeza, desesperança. De fato, meus irmãos, nós temos uma grande esperança quando se trata de enfrentar a morte daqueles que morreram no Senhor, daqueles que dormem em Cristo. Nós cremos, meus irmãos, que Jesus ressuscitou. O verso 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Por quê? Porque Jesus pagou todos os nossos pecados e Ele serviu como as primícias da ressurreição. E nós sabemos, meus irmãos, que aqueles que dormiram no Senhor serão despertados do sono mortal no último dia. Eu já vou explicar essa questão do sono mortal. É certo, meus irmãos, que Deus trará aqueles que dormiram nele consigo. Nós sabemos, meus irmãos, que lidar com a morte, lidar com a tristeza, lidar com o luto, não é fácil.
Em nenhum momento eu quero afirmar aqui que nós não podemos ficar tristes nos dias, nas semanas, ou até anos ou décadas, quando alguém que amamos nos deixa. E não é isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui. Ainda que estejamos separados deles, o encorajamento é que isso é apenas temporário. Ou o que podemos dizer é apenas por um curto espaço de tempo. Deus é confiável, Ele prometeu que é assim que funciona. Não temos contato com os nossos entes queridos que já partiram. Há um grande abismo, não há contato entre os mortos e nós que estamos vivos. Não podemos mais falar, não podemos abraçá-los, mas eles não se foram como que aniquilados ou jogados num grande mar de esquecimento. Não! Onde eles estão agora? Eles estão seguros com o seu Criador, com o seu Redentor. Eles estão seguros com o Deus que os resgatou do pecado, da morte, do inferno. E nós encontraremos, meus irmãos, encorajamento que Deus um dia os trará. E é nessas palavras, meus irmãos, que nós temos isso. Um dia nós estaremos todos reunidos em Cristo Jesus. É vital, meus irmãos, notar aqui nessa passagem que não é primariamente sobre quando será ou quando do arrebatamento, mas o que e o porquê da esperança cristã diante da morte. A ênfase no texto, meus irmãos, é da união inquebrável de Cristo com o seu povo. Nós acabamos de participar da mesa do Senhor, o que chamamos da união mística da igreja. É a reunião do corpo. Cristo está presente aqui. Amém? Amém. Cristo está presente, a igreja está reunida com Ele. Tanto os vivos, nós que aqui estamos, quanto os que já partiram, se encontram com Ele. E meus irmãos, há algumas verdades nesse texto que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, a condição da ignorância e a natureza da esperança. O versículo 13, ele diz assim, mais uma vez me permita ler: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Paulo começa, meus irmãos, com uma negação categórica da ignorância. A palavra grega que aparece aqui, ela significa não saber ou ser desinformado. A ignorância sobre a morte e o estado dos crentes, aqueles que partiram dentro desse contexto, era a raiz da sua tristeza. Veja que Paulo, ele pontua no texto dizendo, como os demais que não têm esperança. Tristeza versus desespero. Meus irmãos, é importante fazer a distinção. A tristeza é natural, a dor da perda. Todos nós sentimos tristeza quando perdemos alguém que amamos. É uma resposta humana, legítima. Jesus chorou. Nós choramos. Nós nos entristecemos. Agora, meus irmãos, o desespero daqueles sem esperança é algo totalmente diferente. É o choro de alguém que não consegue enxergar nada na frente. Os cristãos podem e devem lamentar, mas não como aqueles que não têm uma perspectiva futura. Sabe, ainda nós podemos olhar, meus irmãos, e perceber que a esperança é a esperança que não pode ser tirada de nós. A esperança cristã não é um mero desejo de um otimismo infundável. Não, meus irmãos, a esperança cristã é a certeza confiante, é uma expectativa firme, baseada nas promessas, na fidelidade de Deus, centrada na ressurreição de Cristo. No Novo Testamento, ela tem a base sólida na fé e o objeto final é Cristo, é Jesus. Nós estávamos cantando agora esta canção, Até que Ele venha. Até que Ele venha. Cristo é a razão que me faz continuar.
Mas quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos esquecido disso? O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que o sofrimento do tempo presente não se compara com o que está por vir. E um ponto que nós precisamos lembrar, meus irmãos, é que a ignorância que o apóstolo Paulo se refere aqui rouba a esperança. A palavra ignorantes aqui vem de um vocábulo que significa aquele que não sabe ou aquele que não quer saber. O apóstolo Paulo está dizendo: não vivam como quem perdeu o conhecimento da verdade de Deus sobre a morte. A expressão que aparece no texto aqui, o termo dormem, era um eufemismo cristão muito usado no Novo Testamento, e não tem nada a ver com o sono da alma, não descreve um estado de alguém que está totalmente inerte, não, antes descreve a morte dos santos como um sono temporário, como daqueles que dormem e já acordam e despertam para uma nova realidade. E eu não sei se você já percebeu no texto, mas há um contraste maravilhoso aqui. Jesus morreu, mas os santos dormem em Cristo. Jesus morreu, Ele experimentou a morte em sua totalidade, para que eu e você, para que todos aqueles que estão em Cristo provassem o descanso. Na cruz, o Salvador foi abandonado, para que no túmulo nós fôssemos guardados. O mundo chora com desespero, mas o cristão, o crente, chora com esperança. Meus amados irmãos, o túmulo, ou lugar que para muitos é o fim, para um crente, para alguém que entregou a sua vida, tanto para ele no seu particular, quanto aqueles que partiram e são próximos de nós, é a esperança do porvir. A morte não é apenas um sono para os crentes, porque Cristo, ao morrer, Ele destruiu o aguilhão da morte, Ele transformou o túmulo em um leito de descanso. Eu sei, meus irmãos, nós não podemos negar o luto, mas nós podemos santificar o luto. Nós podemos direcionar o nosso olhar ao Deus que é Criador de todas as coisas, e ao invés de lamentar o tempo que não mais teremos, podemos clamar ao Senhor: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que o cemitério não é o fim da história. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a saudade pesa, mas quando pesar, olhe para o céu e lembre-se: quem dorme em Cristo, ou quem descansa em Cristo, vive nele. Só pode afirmar: olha, descanse em paz, aqueles que têm a plena convicção que viveram na paz de Deus em suas vidas. Muitas e muitas vezes nós temos, meus irmãos, visto pessoas no momento de despedida, no momento de luto, e quantas vezes ouvimos isso nos velórios: agora descansou. Só vai descansar se estiver em Cristo, porque senão é morte eterna. E o apóstolo Paulo diz: não queremos que sejam ignorantes a respeito daqueles que já descansam, daqueles que dormem, para que vocês não fiquem entristecidos nesta vida, porque vocês têm esperança. E o texto continua, e é interessante, meus irmãos, primeiro mostrar esse contraste que há aqui tão vívido entre a condição da ignorância e a natureza da esperança. Mas no versículo 14, e eu quero ler com os irmãos, o texto diz assim: pois, diante do que ele havia falado, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Meus irmãos, aqui é o que podemos chamar do cerne da argumentação do apóstolo Paulo. A esperança do crente, a esperança cristã sobre a morte não é um conceito abstrato. Ela está intrinsecamente ligada à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo.
Aqui o apóstolo Paulo, ele está afirmando que a base sólida, que a base inabalável da esperança cristã está repousada na ressurreição de Cristo. A fé, ela não se apoia em sentimentos, mas em um fato histórico: Cristo venceu a morte. E se nós cremos, meus irmãos, que Jesus ressuscitou, então nós cremos também que a história de quem está nele não termina no túmulo. A saudade fica, às vezes a dor, o sofrimento do tempo presente, mas o crente, o cristão, a semelhança desses nossos irmãos do passado, sabe que a morte não é o ponto final, é apenas como que uma vírgula num texto que Deus está escrevendo, ou melhor dizendo, que Deus já escreveu. Sabe, mais uma vez eu preciso afirmar isso. Olha o contraste, irmãos, porque Jesus morreu, ele passou pela plena experiência do que é a morte, do que é pagar um alto preço pelos nossos pecados. Mas nós repousamos, tanto os que já partiram, quanto nós que aqui estamos, nós repousamos na vitória daquele que venceu a morte, que ressuscitou. Ao que o apóstolo Paulo vai nos afirmar que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você, meu irmão, minha irmã, que entregou a sua vida a Jesus, você não é um derrotado. Talvez aos olhos dos homens, você pode até não ter alcançado algumas coisas neste mundo, mas em Cristo você é mais que vencedor. A fé, meus irmãos, a fé se ergue em dois pilares: o túmulo vazio e a promessa do retorno do Senhor Jesus Cristo. O primeiro, o túmulo, é a prova de que Deus age. O segundo é a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E Paulo aqui acrescenta, meus irmãos, é algo impressionante a maneira como ele expressa: assim também Deus, mediante Jesus. Aqui Paulo não está afiado, meus irmãos, na sua palavra, mas ele está afiado na afirmação de um Deus que é soberano. Veja, Paulo não está oferecendo algo que é subjetivo, algo que nós podemos ou não podemos confiar, porque pode ser que mude com tantas coisas que tem mudado. Não, é a revelação objetiva. Foi Deus mesmo que declarou que ninguém será esquecido, nenhum corpo deixará de ouvir o chamado do Rei. O nosso texto mostra isso, meus irmãos, que aquele momento, quando a voz da trombeta, quando o som da trombeta ressoar, a voz do Senhor será ouvida. Sabe, a morte de Jesus, meus irmãos, é a realidade inegável e fundamental para a nossa salvação. Jesus realmente morreu, ele realmente pagou o preço, mas a ressurreição de Jesus também é a pedra angular da fé cristã, ao ponto que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é perca de tempo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Sua ressurreição é a garantia, é o protótipo da própria ressurreição futura. Meus irmãos, na teologia reformada, há algo que nós precisamos sempre nos lembrar dentre alguns assuntos que gostamos de estudar na teologia, mas uma delas que faz o coração pulsar, diz acerca da soteriologia, ou seja, sobre a doutrina da salvação. E a nossa salvação é solos Christus, somente Cristo. Ele é a nossa esperança, tanto do presente quanto futura. Não é por méritos próprios, não é por uma obra que podemos praticar, não, é pela obra completa de Cristo que nós temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Nós estamos unidos a Cristo. E eu devia ter lido na liturgia, mas você deve se lembrar do texto que nós lemos lá de Romanos capítulo 8, Paulo inicia dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a continuação do texto:
Ele diz: porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, ou qualquer outra criatura, nada poderá. Você consegue lembrar do versículo? Poderá o quê? Nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, creia, a ressurreição de Cristo é a garantia da sua própria ressurreição. O túmulo do crente é selado com a promessa: eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Eu estou guardado. Como ouvimos ontem, nem eu mesmo posso me livrar. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é o contraste que há entre a ignorância daqueles que vivem na desesperança. Em segundo lugar, meus irmãos, o que nós vemos aqui é o fundamento, onde a morte de Cristo é a base, é o fundamento da esperança que nós temos. Mas em último lugar, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar sobre ordem. E é interessante porque a revelação que nós temos aqui traz as ordens dos acontecimentos, dos fatos. O verso 15 até o verso 17, o texto bíblico diz assim: porquanto isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, veja, o apóstolo Paulo, conforme eu já mencionei, ele não está aqui apresentando uma mera opinião pessoal. O apóstolo Paulo não está aqui, meus irmãos, afirmando algo que um dia ele acordou com esse pensamento e ele coloca como doutrina. Não, meus irmãos, ele afirma que o que ele está dizendo aqui é pela palavra do Senhor. O verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, vem da palavra do Senhor. E isso pode, meus irmãos, se referir a uma revelação direta que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo, ou uma tradição que era ensinada pelo próprio Jesus, não relatada nos evangelhos, ou mais provável, a revelação profética direta que Paulo recebeu, inspirado por Deus, para instruir a igreja, de forma que ele tem toda a autoridade divina de afirmar: será assim. E veja que o texto afirma, primeiro, a prioridade dos mortos em Cristo. A preocupação dos tessalonicenses era que os que haviam morrido perderiam o encontro com o Senhor. E o apóstolo Paulo lhe está assegurando: de modo nenhum precederemos aqueles que já partiram, aqueles que dormem. Ou seja, os vivos não terão vantagens, e isso o apóstolo Paulo faz para aliviar a angústia daqueles irmãos. Mas ainda, ele fala dos versos 16 e 17 dos eventos da segunda vinda. E eu gostaria de narrá-los aqui. Primeiro, a descida do Senhor. Verso 16, a primeira parte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Primeiro, o mesmo Senhor. A expressão no grego aqui, meus irmãos, expressa não só o Senhor como um Senhor, mas como o único Senhor. Como aquele, o Filho de Deus, que já veio a essa terra, que pagou um alto preço. E aqui, meus irmãos, não será um evento secreto, um evento silencioso, como é ensinado. E como no contexto dos Tessalonicenses estava sendo afirmado que Jesus já tinha vindo. O texto fala com alarido, ou seja, uma ordem, um grito, um comando, como um general que convoca as suas tropas, como alguém que expressa em alta voz, que todo ouvido tem que ouvir, expressando a sua autoridade, o seu propósito.
Ainda o texto nos diz com a voz de arcanjo. Sabe, meus irmãos, está associado aqui à voz de autoridade celestial, como um cortejo real, em que o rei está prestes a entrar, e a voz daquele arauto anuncia a chegada deste rei, com trombeta de Deus. As trombetas na Bíblia frequentemente simbolizam eventos importantes, a presença de Deus no Sinai, a proclamação de guerra, a reunião do povo de Deus e especialmente o dia da ressurreição no Senhor. O som ecoará por todo o cosmos. É um chamado ao encontro final. E eu, enquanto ao longo da semana pensava nessa temática, meus irmãos, lembrei do nosso irmão Lázaro, irmão de Marta, Maria, que tinha falecido, morreu. O choro toma conta ali naquele momento, está relatado em João capítulo 11. O Senhor Jesus chega e a desesperança toma conta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas já fazem 4 dias, já cheira mal, não tem esperança. Vamos só chorar. O que cabe a nós? Chorar, não para aquele que é o poderoso, o Filho de Deus. Saúde. E ele diz: Lázaro, saia para fora. E o que acontece? Ele sai, ressuscitado. Meus irmãos, isso já aconteceu conosco. O Senhor já nos chamou pelo nosso nome. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele, o Senhor, com a sua voz, nos fez sair da profundeza da morte e das trevas. Mas ainda nós aguardamos o dia em que a voz do Senhor há de ecoar. Para alguns será o dia de desespero, mas para aqueles que estão no Senhor é o dia de celebração, é o dia de festa, é o dia de poder dizer: Maranata, chegou o dia, vem Senhor. O texto ainda fala da ressurreição dos mortos em Cristo. Ele aponta dizendo: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. É um momento glorioso onde os corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. Aqueles que morreram no Senhor, reunidos a seus corpos, agora transformados. Mas antes, eles já estavam com o Senhor desde a morte, e agora serão reunidos com seus corpos e transformados. E o texto ainda continua: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, expressando também uma transformação. E aqui, meus irmãos, a palavra que aparece no grego para arrebatamento, ou ser arrebatado, traz o sentido de ser pego, ser levado, ser conduzido. Não expressa esforço humano, pelo contrário, vem o termo, meus irmãos, de uma ruptura, de algo que interrompe uma sequência, ou seja, aquele dia glorioso irá acabar, por fim, com uma história de sofrimento, de saudade, de dor, de angústia, e seremos transformados juntamente com Ele, ou com eles, vivos e mortos, todos reunidos nas alturas para o encontro com o Senhor. Mas esse texto fala algo muito precioso. Ele fala da certeza da nossa união eterna com Cristo. Veja, o final do verso 17, ele diz assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa, meus irmãos, é a consumação da nossa esperança. É o objetivo final de todos os eventos, e não é meramente a ressurreição ou o arrebatamento, não, é uma comunhão ininterrupta e eterna com o Senhor Jesus. A bênção suprema, a glória final, nós estaremos com o Senhor. Esta é a plenitude da nossa salvação. Ninguém pode impedir isso.
Irmãos, daqui a pouco nós vamos voltar para nossas casas, daqui a pouco nós vamos ter que pensar na semana que está por vir, daqui a pouco nós vamos ter que correr com nossas demandas do dia a dia, sabedores de que o Senhor está presente, como Ele mesmo prometeu, nós oramos, nós lemos a palavra, mas chegará um dia, meus irmãos, que tudo isso terá fim para uma nova realidade. E Paulo termina esse texto com o versículo 18, consolai-vos, que é o consolo mútuo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui nós podemos chamar do clímax do ensino do apóstolo Paulo. Veja, meus irmãos, aqui que nós temos, nessas palavras, não veio para alimentar a curiosidade, para ser questão de discussão teológica, escatológica, se vai subir de cabeça para baixo, se vai de um jeito, vai de outro, e tem o seu espaço de conversa, tem o seu espaço de estudo, mas antes, meus irmãos, ao invés de debates intermináveis sobre as minúcias escatológicas, nós deveríamos usar essas palavras de consolo para a igreja de Deus. É para consolo. A verdade teológica, ela tem um propósito pastoral. Não visa, meus irmãos, aumentar a curiosidade. Paulo não manda discutir, Paulo ordena consolar. A doutrina da volta de Cristo não foi dada para fomentar debates, mas para fortalecer corações feridos. E quando a fé enfraquece, relembre estas palavras: quando alguém for sepultado, declare com uma voz firme: ele descansa com Cristo e despertará para a glória de Deus. O consolo do crente não está na fuga da morte, mas na certeza de que essa morte já foi vencida. Consolai-vos. O verbo aqui está no imperativo presente, é um ato contínuo, não era só para a igreja de Tessalônica, é para nós hoje. Continuem consolando-se mutuamente. Essa é uma tarefa comunitária, é esperança que não é individualista, é corporal, pertence ao povo de Deus. O mundo não vai entender a esperança que nós temos. Como é que pode esse povo estar de pé com tudo que está acontecendo? É consolo na dor, meus irmãos. Quando nós perdemos entes queridos em Cristo, a nossa tristeza é real, mas não é uma tristeza sem esperança. Nós podemos nos consolar com a certeza de que eles estão no Senhor e que no seu devido tempo nós seremos reunidos. Essa semana passada, se não me falha a memória, nós estávamos conversando e alguém expressou a saudade de uma pessoa que nos deixou. E eu lembro que eu respondi: essa pessoa está num lugar bem melhor do que o nosso, está descansando no Senhor. É consolo na vida, meus irmãos. Nós estamos e vivemos diante de tantas incertezas, de tantas lutas, de tantos desafios. Nós saímos de casa e ficamos preocupados se vamos retornar para as nossas casas. Temos a esperança de retornar, mas vivemos num mundo mau. A esperança da volta de Cristo, da nossa união eterna com Ele, nos dá força, nos dá perspectiva, nos dá coragem para viver. É levantar de manhã crendo que é um dia a menos até a volta do Senhor, é dizer: Senhor, está próximo. É enfatizar, meus irmãos, que Deus é soberano sobre a história e sobre o destino do seu povo. O Catecismo de Heidelberg, ele tem uma pergunta que eu acho muito interessante, e a resposta. Eu copiei aqui um trecho, ele diz assim: qual é o seu único consolo, tanto na vida quanto na morte? E a resposta diz o seguinte, a resposta começa assim: que eu, com corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Será que você consegue afirmar isso hoje? A quem você pertence? Isso tem que trazer segurança. E eu concluo, meus irmãos. Eu quero fazer algumas aplicações nesse texto para nós, que eu creio ser tão importante. Primeiro, reforce
sua fé em Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é o pilar da nossa esperança. Se você não confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu exorto você hoje a fazê-lo. Sem Cristo não há esperança. E se você não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Não é seguir uma série de ritos até chegar ao momento de dizer agora eu entreguei. Não é dar donativos e vender tudo ou grandes quantias de dinheiro para comprar um terreninho no céu. Não é isso. Isso é abominável. Não é Jesus e mais alguma coisa, é somente Ele. Meus irmãos, nós não sabemos o dia da volta do Senhor, pode ser hoje. Nossa, como eu gostaria de ouvir a igreja falar amém, glória a Deus. Pode ser hoje, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 dias, nós não sabemos. Como também não sabemos quando será o nosso último dia aqui nessa terra. Não sabemos, meus irmãos, nós estamos aqui. Reforce sua fé em Cristo. Segundo, lamente, chore com esperança. Quando a dor da perda vier, quando o sofrimento chegar à sua porta, permita-se chorar. Não é pecado chorar, chore, mas lembre-se da verdade de 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqueles que partiram no Senhor estão seguros e não podem sair dessa condição, estão guardados. E se você está em Cristo, você também tem essa esperança de um dia ser recolhido, ser guardado no Senhor. Além de reforçar sua fé em Cristo, além de lamentar com esperança, viva com propósito e santidade. Meus irmãos, quando a dor bate a porta, quando o sofrimento, quando a luta do cotidiano bate a porta, é fácil perder de vista o que está por vir. Mas a esperança da volta de Cristo, da vida eterna, deve nos motivar a viver de forma digna do Evangelho. O nosso destino eterno com o Senhor deve moldar as nossas prioridades e decisões diárias. Eu sei, meus irmãos, que o pecado não pode nos impedir ou não pode tirar de nós a salvação, uma vez que estamos salvos em Cristo Jesus. Porque pecamos. Mas é tão bom saber que aquele que foi salvo quer viver uma vida de santidade, porque foi salvo. Para não ser pego de surpresa, para naquele dia glorioso, quando se encontrar com o Senhor Jesus, possa ouvir dele, servo bom e fiel. E por fim, meus irmãos, console os outros. Use essas palavras para consolar e encorajar quem está sofrendo. A igreja, ela é uma comunidade de esperança. Nós somos chamados a compartilhar essa esperança. Sabe, nós precisamos, meus irmãos, consolar não só aqueles que estão chorando pelos seus entes queridos, nós precisamos consolar nossos irmãos que estão fracos na fé e animar o coração deles a que enxerguem também a esperança vindoura. Nós somos estrangeiros aqui, nós somos passageiros, nós somos peregrinos, mas nós somos o povo que deveria ser o povo mais feliz da face da terra, com uma certeza da vinda do Senhor Jesus e com alegria indizível. Eu não sei como você está hoje aqui, mas uma coisa eu sei: um dia nós vamos voltar para o nosso lar, um dia nós vamos nos encontrar com aqueles que partiram no Senhor. Um dia nós estaremos todos juntos, nós que entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, exaltando, glorificando o nome dEle. Coral Vida vai cantar mais uma canção, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você orasse. Talvez você, ao longo da sua vida, tenha ficado triste porque pessoas que você tanto ama partiram. Talvez você não tenha encontrado consolo nessa vida, em meio às demandas, em meio às dificuldades. Oh, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Deus tem preparado para o seu povo algo que nós
Não temos nem noção, mas é algo tão glorioso, tão grandioso. Feche seus olhos, vamos meditar na letra dessa canção.